Módulo 2, Introdução à Segurança com Eletricidade, Legislação Geral. O título desse slide parece estar meio estranho. Ao invés de se falar segurança do trabalho, está dizendo segurança no seu trabalho. Como falamos? A TSEG tem o objetivo de desenvolver e promover atividades personalizadas. Então, nosso objetivo é que você trabalhe para a segurança no seu trabalho. Não é uma segurança qualquer, mas é no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua empresa, com seus colegas. O que é a segurança no seu trabalho? É um conjunto de medidas e ações aplicadas para prevenir acidentes nas atividades das empresas, preservando a integridade física do trabalhador e os bens materiais das empresas. Qual o objetivo da segurança no seu trabalho? Basicamente, são dois objetivos: prevenir a ocorrência de acidentes do trabalho e prevenir a existência de doenças profissionais e do trabalho. Em resumo, preservar a sua vida. Se nós vamos falar de leis, começam a surgir uma série de questionamentos. Existem leis sobre segurança do trabalhador? Quando surgiu a primeira lei de acidentes do trabalho no Brasil? O que são essas duas letrinhas NRs? Quantas normas regulamentadoras referentes à segurança e saúde do trabalho existem? São muitas perguntas. Então vamos lá, vamos construir o nosso conhecimento. Para a gente falar de legislação, vamos começar a entender um pouquinho de lei dos direitos dos trabalhadores. A Revolução Industrial, lá nos idos de 1700, começo de 1800, trouxe para o mundo um novo tipo de relação de trabalho. Empresas que antes eram basicamente artesanais passam a contar com elementos tipo caldeira, máquina a vapor, que permitem a otimização e ampliação de escala. Então, como não podia deixar de ser, a primeira Lei de Direito dos Trabalhadores surge em 1802 na Inglaterra. Bom, Europa se desenvolveu rapidamente, logo outros países tinham também força de trabalho e industrialização. Pode-se acreditar que logo na sequência surgiram outras legislações trabalhistas ou leis de direito do trabalhador em outros países. Não, demorou 60 anos para que França e Alemanha tivessem as suas primeiras leis de direito do trabalhador. E se a gente pensar em termos amplos ou maiores, a nível internacional, somente em 1919 foi criada a Organização Internacional do Trabalho, OIT. E os Estados Unidos começou efetivamente a trabalhar com as suas leis trabalhistas no ano de 1921. Bom, se esse mundo todo tem todo esse gap de mais de 120 anos para ter um conjunto de leis, como que está a questão de leis no Brasil? Vamos começar falando de leis do direito do trabalhador no Brasil, primeiro na nossa Carta Magna, na nossa Constituição. A Constituição brasileira a Constituição Federal de 1988 traz no seu artigo 7º a preocupação com segurança do trabalhador. São direitos, diz a Constituição, dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o inciso número 22, redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Tá bom. A Constituição traz essa informação. Esse é o primeiro ponto de avaliação que a gente tem em termos de lei que preserve o direito do trabalhador. Não que seja o primeira lei que surgiu. Se a gente pegar o histórico do Brasil, a primeira lei de acidentes do trabalho surgiu lá nos anos de 1919, junto com no mesmo ano da criação da OIT. Então, apesar de nossa deficiência toda, não sermos um país desenvolvido como tantos outros, começou-se lá no início do século passado a se pensar em leis de acidente do trabalho. Durante o governo de Getúlio Vargas, no ano de 1943, surgiu a consolidação das leis trabalhistas. Essa lei
surgiu porque o Brasil passava por uma mudança séria, sincera, grande, diferente, deixando de ser um país predominantemente rural. Para quem lembra de história, antes dos anos 30, a política do café com leite, onde os presidentes que geriram nosso país eram ora Brasil, ora de São Paulo, ora de Minas, porque política agrícola, café e leite, a partir da industrialização que surgiu no governo de Getúlio Vargas, a relação de trabalho começa a mudar. E a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, vai trazendo essa nova realidade para o Brasil. E no título 2 do capítulo 5, introduz a questão de higiene e segurança do trabalho. Praticamente 30 anos depois, em 1977, a Lei número 6.514 altera esse capítulo 5 da CLT, passando a tratar não higiene e segurança, mas segurança e medicina do trabalho. E essa legislação de 1977 trouxe também a necessidade de uma nova regulamentação. 1978, Portaria 3.214, aprovando as primeiras normas regulamentadoras, as primeiras NRs. A consolidação das leis trabalhistas, a CLT. O que traz a CLT na sua informação geral em relação aos trabalhadores? A CLT traz já no artigo 7º a seguinte informação. Ela estabelece que os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais devem ser atendidos e minimizados quanto aos riscos do trabalho. O artigo 155 incumbe a um órgão de âmbito federal competência em matéria de segurança e medicina do trabalho, e ele estabelece que, nos limites da competência, esse órgão deve estabelecer normas sobre a aplicação dos preceitos desse capítulo, principalmente no artigo 200 da CLT. E ele traz a obrigação de que esse órgão coordene, oriente, controle e supervisione a fiscalização e as demais atividades relacionadas com segurança e medicina do trabalho em todo o território nacional. A consolidação das leis trabalhistas traz naquele artigo 200 que a gente falou agora há pouco, a informação de que cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer essas disposições complementares às normas de que trata esse capítulo, em particular, trazendo todas as regulamentações e fiscalizações atuais. Note que, a partir de janeiro deste ano, de 2019, a reestruturação ministerial ocorrida no novo governo, o Ministério do Trabalho foi extinto, sendo suas atividades incorporadas pelo Ministério da Economia, na Secretaria de Inspeção do Trabalho, através da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho. Tá bom, falamos uma informação, uma visão geral da CLT. Onde começa a nos atingir a questão da CLT? Uma das várias seções da CLT, a seção número 9, dentro do capítulo 5, trata das instalações elétricas. O artigo 179 dispõe que o Ministério do Trabalho disporá sobre as condições de segurança e as medidas especiais a serem observadas relativamente às instalações elétricas em qualquer das fases de produção, transmissão, distribuição ou consumo de energia elétrica. Então, independente do tipo de empresa, independente do que se fale, o Ministério do Trabalho estabeleceu as medidas de segurança e medidas de proteção que devem ser observadas no trabalho com instalações elétricas. O artigo 180 dessa mesma seção indica que somente profissional qualificado poderá instalar, operar, inspecionar e reparar instalações elétricas. Nota que surge uma primeira informação. Profissional qualificado. O que é um profissional qualificado? Existem várias explicações, existem várias informações. Quando a gente abordar a norma NR10, nós vamos trazer o que é um profissional qualificado e as outras classificações que são usadas para os profissionais dentro da área de elétrica.
O artigo 181, ele diz o seguinte, que os trabalhadores da área de eletricidade ou instalações elétricas devem estar familiarizados com métodos de socorro a acidentados por choque elétrico. Nota que essa legislação e as revisões dela, a consolidação das leis trabalhistas, é de 1943. E esse artigo 181 já estava presente lá naquela época. Por quê? Porque o Brasil estava mudando de rural para urbano, surgimento de várias instalações com eletricidade. Então, os acidentes eram muito frequentes. Então, tornou-se importante estabelecer que as pessoas que trabalhavam com instalações elétricas ou eletricidade deveriam ter conhecimento de métodos de socorro a acidentados por choque elétrico. Com o passar do tempo, os métodos de socorro não passaram a ser não só a choque elétricos, mas a legislação manteve essa informação e manteve esse tipo de detalhamento focando o choque elétrico. Ainda falando dentro da consolidação das leis trabalhistas, o artigo 157 estabelece as responsabilidades do empregador na consolidação da relação do trabalho. Dentre as responsabilidades existem a de cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e de medicina do trabalho. Então, o seu empregador, ele tem essa obrigação de cumprir e de fazer cumprir as normas. Ele não é parte isenta no processo. Ele tem essa obrigação legal. Ele deve instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Quem mais conhece a empresa é quem construiu a empresa e que acompanha a sua evolução. Sabe o que tem lá dentro, sabe o que tem de perigo, sabe o que tem de condição que pode expor as pessoas a um acidente de trabalho. Então, o empregador tem que instruir os empregados, através de um documento formal, sobre as precauções que eles têm que tomar no dia a dia. Ele tem que adotar medidas que sejam já determinadas a eles pelos órgãos competentes. A fiscalização do Ministério do Trabalho, quando ocorre nas empresas, ela traz, via de regra, obrigações e ajustes que devem ser implementados pelo empregador. E ele deve facilitar o exercício de fiscalização pela autoridade competente. Vários itens de responsabilidade do empregador. Nós temos que saber que eles têm essa obrigação e cobrar deles nesse momento. Por quê? Porque nós também temos responsabilidades como os empregados. E as nossas responsabilidades começam com observar as normas de segurança e medicina do trabalho, bem como as instruções dadas pelo empregador. A informação da norma de segurança, seja ela a nível federal, estadual, municipal, seja ela uma norma estabelecida pelo órgão competente, tem que ser observadas por todos os trabalhadores. E, além disso, cada empresa estabelece instruções para a sua realidade, suas instalações, sua característica própria, e elas têm que ser observadas pelos trabalhadores. Os trabalhadores devem colaborar com a empresa na aplicação das leis sobre segurança e medicina do trabalho. O trabalhador não pode tirar cor por fora. Segurança do trabalho, como mostra a imagem aí do lado, ela é feita pela mão de várias pessoas. Não é uma responsabilidade única do técnico ou do engenheiro de segurança. Ela não é uma obrigação do membro da CIPA. Ela é uma obrigação de todos os trabalhadores. E o trabalhador também deve usar corretamente o EPI quando isto for necessário.